Capítulo 4. A hora de voltar para casa. O caminho de volta para casa. Para muitos é a mais desafiadora das atitudes, mas também a mais libertadora. Reconhecer que a hora de voltar para casa é ter a disposição espiritual para, quando e se possível, conectar-se novamente a seus pais. Esse foi o caminho que o filho perdido trilhou. Veja a narrativa bíblica. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Lucas 15, do 17 ao 20, o texto bíblico diz que o filho caiu em si. O que essa expressão significa? Em uma palavra, arrependimento. Arrepender-se é concordar com Deus que algo de errado foi feito. A dor que sentia no momento fez com que aquele moço começasse a ensaiar o seu retorno para a casa do pai. Como Jesus chega aos detalhes do comportamento humano nessa história? Tenho certeza de que, assim como eu, você já se viu ensaiando uma conversa difícil de reparação momentos antes de ser feita. Aos 18 anos, fui para o seminário com a certeza de minha vocação. Sei que para os moldes convencionais da época eu não era um candidato muito apropriado ao ministério. Meu perfil era o de uma pessoa muito comum, vindo de uma família que, apesar de bastante ativa na igreja, nunca assumirá responsabilidades estratégicas. Não tinha nenhum pastor na família e não demonstrava muito o perfil para um seminarista. Vi-me então, diante da responsabilidade de conversar com a liderança da igreja para revelar-lhes meu chamado. Eles reagiram, em minha opinião, com um pouco de ceticismo, algo natural para aquele tempo. Precisei enfrentar algumas reuniões, respondendo perguntas sobre minha vida e convicções, até mesmo teológicas, um processo bastante desconfortável para mim. Acabei ficando magoado com a forma como as coisas foram conduzidas e fui para o seminário, com este sentimento contra a própria liderança que me enviará para aquela instituição. Tudo acabou sendo um grande peso que precisei carregar. Depois de 3 anos eu finalmente caí em mim, e voltei para a difícil tarefa de falar com cada um de meus líderes. Que lixa para o meu orgulho! Ensaiei o discurso antes de cada conversa. E Deus foi tão misericordioso que em todas elas fui surpreendido positivamente. As pessoas não estavam tão ressentidas quanto eu imaginava, e outras nem perceberam o quanto tinham me ferido. Aprendi uma grande lição naquele tempo: a falta de perdão e o coração ressentido faz com que fiquemos doentes. Não há restauração nos relacionamentos sem arrependimento e um coração que perdoa. Tenho visto essa verdade em muitas histórias. Coloco aqui uma delas, assinada por um nome fictício, que relata o incrível caminho de perdão de uma filha para com seu pai, escrita em suas próprias palavras. Nasci em 1983, de uma gravidez não desejada, mas meus pais decidiram ficar juntos. Morávamos em São Paulo, capital. Eu era só uma criança, mas me lembro de algumas coisas com detalhes. Meu pai bebia muito, era agressivo e sempre brigava e tentava matar minha mãe. Muitas vezes ele atirava com seu revólver dentro de nossa casa, que era toda cheia de buracos das balas. Eu sentia tanto medo, como se a qualquer momento ele fosse tirar a vida dela realmente. Quando estava assim, muitas vezes me batia até machucar. Eu ficava com marcas e cortes nas pernas, e me lembro da minha mãe cuidando dos machucados. Eu tinha vontade de beijá-lo, abraçá-lo, mas ele nunca ficava perto de mim. Tinha medo dele e por isso também não ficava por perto. Não me lembro do meu pai me abraçando ou me beijando quando criança. Ele era muito ciumento com a minha mãe, então as brigas não se limitavam à nossa casa. Ele brigava com qualquer um que falasse com ela. Certo dia, estávamos na casa de uma tia e por causa de ciúmes, ele provocou uma briga com um rapaz. No momento em que ele sacou o revólver, o rapaz me pegou como refém e me colocou na sua frente. Disse ao meu pai para atirar, e ele, sem hesitar, atirou. Achei que fosse morrer, mas a bala passou de raspão pelo meu peito, não machucou muito e eu fiquei bem. Mas nunca mais consegui olhar nos olhos dele. Ele quase me matou e para mim isso significava que ele não me amava. A distância entre nós ficou ainda maior. Minha mãe tentou sair de casa várias vezes, mas não podia porque ele dizia que iria matá-la se ela se fosse. Ela tinha medo e por isso ficava. Foram anos e anos vivendo sob a pressão, a violência e a falta de amor do meu pai. Até que um dia tudo acabou de vez. Depois de uma briga numa festa de aniversário, ele sacou a arma e atirou na cabeça dela. Ela estava do meu
lado e quando caiu, eu a abracei na ânsia de salvar sua vida. Não sabia se procurava por socorro ou se ficava perto para não perdê-la. É uma dor terrível. Meu mundo desabou. Apesar de saber que um dia isso iria acontecer, eu não podia acreditar, pois era a minha mãe. Não deu tempo de salvá-la. Ela morreu no mesmo lugar, nos meus braços, sem que ninguém pudesse fazer nada. Meu pai fugiu e ficou dias sem dar notícias. Ligou depois de um tempo. Eu sentia muito ódio, muita raiva dele. Não suportava ouvir sua voz, por isso não falava com ele. Meu pai ficou foragido e eu tinha notícias dele por meio dos meus avós, com quem fui morar após a morte da minha mãe. Algum tempo depois, ele foi morar com meus avós também. Isso para mim foi muito difícil. Olhar todos os dias nos olhos do homem que me machucava e ainda tirar a vida da minha mãe, não conseguia conviver com isso. Com 16 anos saí de casa. Depois disso não tive mais notícias dele. Nada do que ele fazia importava para mim e a mágoa e o ódio aumentavam a cada dia em meu coração. Passei a ser sozinha, não via e nem falava mais com ninguém da minha família. Assim foi durante anos. Morei em vários estados e cidades diferentes, estava sempre à procura de algo. Havia um vazio imenso dentro de mim. Depois de mais uma tentativa de suicídio, fui tocada pelo Espírito Santo. Converti-me a Jesus e ele começou a sua obra em mim. Tudo parecia melhor, mas havia muitos conflitos. Jesus estava comigo, e isso significava não ter mais os sentimentos horríveis que eu tinha. Mas continuei a me sentir sozinha, meu coração ainda estava cheio de mágoa. Não conseguia olhar para alguém sem achar que essa pessoa pudesse me fazer algo de ruim. Era extremamente agressiva com as pessoas, tinha sempre uma resposta para tudo. Imagino que deveria ser bastante desagradável ficar perto de mim. Não me lembrava da minha família. Era como se eu nunca tivesse tido um pai. Carregava um peso que não me deixava prosseguir. Parecia que eu orava, mas nada acontecia dentro de mim. Era muita dor, muito ódio que me paralisavam. Passei a ser acompanhada por uma pessoa madura espiritualmente, alguém que conversava muito comigo, atendia minhas ligações nas madrugadas, quando a vontade de morrer vinha a mim fortemente. Jesus continuou agindo dentro de mim. A solidão que eu sentia tornou-se um pouco mais leve. Eu já não sentia solidão, mas saudades. Saudades da minha mãe, da minha irmã. Porém, não sentia nada pelo meu pai, a não ser desprezo e ódio. Eu não o via aos 8 anos. Um dia, após ouvir uma mensagem do pastor Fabiano sobre perdão na esfera familiar, Deus falou muito claramente comigo, disse-me que eu teria que pedir perdão ao meu pai. Recebi esta direção de Deus com um pouco de ironia, como uma forma de defesa. Falei, Senhor, mas é Ele quem tem que pedir perdão para mim. Sinceramente não vou fazer isso. Durante dias fiquei incomodada até que cedi à vontade do Senhor por obediência. Meu coração estava totalmente fechado. Então, peguei o telefone, liguei e disse as palavras que o Senhor havia me mandado dizer. A resposta do meu pai foi, tá bom. Isso foi péssimo. Falei, para Deus, você está vendo, Deus? Eu não precisava passar por isso. Então Deus disse-me assim, agora você vai ligar de novo e vai dizer que o ama. Eu quase surtei. Falei, de jeito nenhum. Eu não vou dizer uma coisa que eu não sinto. Esta etapa foi a mais longa, até que obedeci novamente à vontade de Deus. Então fiz a ligação e disse, Pai, eu te amo. A resposta dele foi, obrigado. Desliguei o telefone decepcionada e triste, prometendo nunca mais procurá-lo. Mas nunca. Vencemos de Deus, e ele disse, você vai ligar quantas vezes for necessário. Então passei a ligar para o meu pai toda semana, e sempre antes de desligar, eu dizia que o amava. A resposta dele era sempre a mesma, obrigado. Até que um dia a resposta mudou, e ele disse que também me amava. Meu Deus! Eu nunca tinha ouvido isso do meu pai. Desliguei logo o telefone porque não conseguia disfarçar o choro. Foi um dia incrível. A sensação de ouvir eu te amo de um pai é maravilhosa. Naquele dia eu entendi o que Deus queria. Ele não só queria me libertar do ódio e todos os sentimentos ruins que eu tinha, como também queria restituir nossa relação. Assim continuei, com as ligações, e a cada dia ficava melhor. Sentia-me leve, eu sentia paz. Agora eu também. Sentia saudades do meu pai e o melhor, eu realmente passei a amá-lo. Veio então o desejo de reencontrá-lo. Confesso que fiquei com medo, afinal, eram muitos anos sem contato e eu não sabia qual seria a minha reação diante dele e por telefone, tudo é mais fácil
Graças a Deus, quando o vi, a minha única reação foi querer abraçá-lo. Deus não só me trouxe para os seus braços, como também me levou para os braços daquele que é meu Pai, aqui na terra. Estou muito feliz. Falo sempre com ele e sempre digo que o amo e a resposta é: sempre eu também te amo e estou com saudades. Depois disso tudo ficou mais fácil, a dor já não existia mais. Agora havia amor para dar. Eu amo meu pai de uma forma que eu nunca pensei amar, e também consigo sentir o amor dele comigo cada vez que nos falamos e nos importamos um com o outro. Lógico que ainda lembro com tristeza do que ele fez com minha mãe, pois perdoar não é deixar de lembrar, mas continuar a vida a despeito da lembrança, como uma cicatriz. Também tenho consciência de que ele já sofreu muito por tudo que fez com a minha mãe. Tenho orado para que ele se entregue a Jesus, arrependa-se de seus pecados e tenha a oportunidade de ter dias melhores. Eu tenho orado para que de fato ele se arrependa diante de Deus pelos seus pecados e receba a presença transformadora do Espírito Santo de Deus. Porém, quanto a mim, o melhor tem sido não carregar o peso de sentir ódio pelo próprio Pai. Agradeço a Deus por me ter levado para o caminho da cura e do perdão. Quando os pensamentos atormentadores vêm sobre mim acerca desta história, não fico mais tão afetada, mas os entrego a Deus. Tenho me preparado para constituir minha família e escrever uma história diferente. Como sou grata a Deus pelo seu cuidado e amor por mim. Nívia, que história! É até difícil imaginar. Só o Espírito Santo pode curar feridas tão profundas. Mas essa moça decidiu buscar a cura. Como ela conseguiu perdoar? Veja que ela não sofreu uma amnésia em relação à crueldade do pai e posterior descaso. Ela entendeu que não poderia perpetuar esse mal, encarcerando o pai em seu coração. Tenho certeza de que a lembrança da morte de sua mãe ainda machuca o seu coração, mas não a tem paralisado mais. Não sei se um dia será possível que ela desfrute de um intenso relacionamento com o pai, mas a disposição dela em ir até ele já está lhe rendendo frutos. Tenho certeza de que essa atitude pode ser a última esperança para um homem que durante anos tem estado preso a diversas lembranças. E quanto à minha experiência? Como ficou a minha relação com o meu pai? Nossa relação de afastamento durou muitos anos. Eu já estava há alguns anos no pastoreio, casado e experimentando o desafio de ser um pai, e continuava me contentando com apenas algumas ligações para meu pai. Com o tempo percebi que meu distanciamento não era despretensioso, mas intencional. Certa vez estávamos pregando uma série de mensagens dominicais e meu pastor me pediu que falasse sobre perdão. Ao preparar aquela mensagem, os textos bíblicos que estudei desafiaram-me fortemente a fazer algo sobre aquela situação. No sábado à noite decidi escrever uma carta ao meu pai. Fiz ainda mais, e disse para Deus que iria lê-la para a igreja. Durante a pregação, também decidi me comprometer com minha igreja afirmando que iria procurá-lo pessoalmente e entregar a carta em mãos. Comecei então a escrever aquela carta e não parava mais. Despejei ali o meu coração. Escrevi sobre coisas que eu nunca tinha falado a ninguém acerca do meu pai. Depois li a carta e fiquei satisfeito com seu teor. O domingo amanheceu e aprontei-me para levar a palavra do Deus à igreja. Antes de sair de casa, decidi reler a carta. Enquanto lia, o Espírito Santo me disse: não estou feliz com esta carta. E acrescentou: o que eu quero é que você simplesmente peça perdão por tê-lo desonrado com a sua indiferença, por não ligar no aniversário dele, por não deixá-lo ver suas filhas, por não conseguir dar-lhe um abraço e beijá-lo. Novamente veio a voz suave: escreva outra carta pedindo perdão pelos motivos que listei. Não resisti à voz do Espírito. Escrevi outra carta e no final da mensagem a li publicamente. O Espírito Santo agiu na igreja naquela manhã de domingo, trazendo restauração para inúmeros corações feridos, tanto de filhos quanto de pais. Depois fui até meu pai e fiz o que havia prometido a Deus. Encontrei-me com ele e li a carta. Ele reagiu dizendo: está bem, meu filho, o pai perdoa você. Saí dali aliviado, apesar de ter esperado muito mais dele por meio daquele encontro. Quando o deixei perto de um ponto de ônibus, olhei pelo espelho retrovisor e percebi que ele não conseguia conter a emoção do encontro. O vi limpando as lágrimas. Tenho marcas das quais, até hoje, o Espírito Santo vem me curando em relação ao meu pai. Contudo, aquela atitude de tomar a iniciativa em conversar com ele mudou a minha vida. Sei que Deus está cuidando dele, e anseio por vê-lo transformado.